Graça e paz, irmãs. Tudo bem? Aqui quem fala é Jéssica Borges. Estamos aqui no nosso 5º dia de devocional, último devocional dessa semana, para a glória de Deus. E hoje, irmãs, o tema que eu queria falar com vocês é sobre o cuidado de Deus. Que Deus cuida da gente até quando a gente nem sabe que é Ele que está cuidando de nós. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E eu queria começar aqui com um versículo. E depois eu vou contar um testemunho para vocês. E o versículo que eu queria ler se encontra em Jó, no capítulo 9, do 10 ao 11, que diz assim: Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Nesse versículo, irmãs, eu vejo muito uma parte da minha vida que vou contextualizar um pouco para aqueles que não me conhecem. Eu sou de Minas Gerais, minha família é toda de lá. E eu sempre tive um sonho de fazer faculdade de arquitetura. E na cidade ali onde eu morava, não tinha o curso de arquitetura. Então eu teria que fazer em outro lugar. E Deus preparou isso. Mesmo na época eu não sendo ali frequente em igreja, estando tão assim com Deus, mas eu sei que Ele já tinha um propósito na minha vida desde lá de trás. E aí eu vim fazer o vestibular em São Paulo para me passar na faculdade, consegui passar. E eu vejo já a mão de Deus desde o início, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular. E Deus foi fazendo de um jeito tão perfeito que eu consegui fazer meu financiamento, consegui fazer de um jeito que eu não precisaria de fiador. E ainda o restante, que eu consegui 40% de bolsa da faculdade, o restante eu consegui fazer o meu financiamento. Então eu não estava pagando parcela nenhuma da faculdade. E no início, a minha mãe me ajudava, meus pais, né, me ajudavam aqui com as contas, né, que eu tive que morar em república, com a alimentação, com as coisas que eu tinha que comprar até da faculdade. Eles me ajudavam e lembro que mais ou menos no meio do primeiro ano, a minha mãe ficou desempregada. E aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Ficou difícil ali para pagar o aluguel, tudo. E foi começando a atrasar. Eu fiquei acho que com uns 3, 4 aluguéis atrasados. E eu lembro que eu falava muito com Deus, né? Clamava Ele ali, e pedi para Ele. Falei, Deus, eu sempre tive esse desejo, esse sonho de ser arquiteta. Eu consegui, né, chegar aqui na faculdade, consegui passar, consegui o lugar ali onde eu estava morando, que era um lugar bem próximo da faculdade, que ali também foi a mão de Deus que colocou quando eu consegui aquele lugar para morar, que foi bem na rua da faculdade. E tava atrasando, a moça tava me cobrando, eu não tava tendo condições de pagar e eu tava ao ponto de ter que trancar a faculdade e voltar para minha cidade. E aí um dia eu orei pro Senhor, clamei a Ele e disse a Ele que se fosse da vontade dele que eu continuasse ali, que Ele faria dar certo de alguma maneira, né? Que Ele provesse para mim, ou que Ele tirasse essa vontade, esse desejo do meu coração, porque era uma coisa que eu ia sofrer muito, né? Porque eu falei assim, se for para me desistir, amém, mas que o Senhor tire esse desejo do meu coração, e que se for para me continuar, amém também, né? Que o Senhor me mostre um caminho. E eu lembro que na época eu acabei conseguindo um estágio numa área que foi super boa pra mim, porque eu já tava mandando currículo da irmã pra todo lugar. Que eu sempre quis, né? Como eu estava fazendo faculdade de arquitetura, queria algo na área, mas eu já tinha até desencanado disso. Tava mandando pra supermercado, pra loja, enfim, qualquer lugar que me contratasse pra mim ter uma condições ali de pagar o meu aluguel e de ficar ali enquanto eu fazia a faculdade. E Deus conseguiu um trabalho ali que eu consegui eu mesma. Todo mês ele pagar meu aluguel, comprar o alimento ali que eu precisava do dia, arcar com as minhas contas da faculdade. Eu conseguia também já pagar o que estava atrasado dos aluguéis, né? Que graças a Deus também a moça ali que eu ficava, né, de que eu tinha que pagar o aluguel, ela, tenho certeza que Deus tocava o coração dela ali, porque ela foi deixando eu ficar mesmo com o aluguel atrasado. E aí depois que eu consegui o trabalho, eu ia pagando os meses que eu estava e sempre pagando metade do mês anterior até eu conseguir quitar ali, né? E foi indo, irmãs. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus ali. E uma coisa que Ele me lembrou, que assim, e aí eu já vi a mão de Deus, que eu falei, foi um pedido que eu fiz pra Ele, e eu vi que foi um cuidado dele. Mas teve uma ocasião específica que na época eu não entendi aquilo como um cuidado de Deus. E hoje eu vejo que Ele foi tão grande nisso,
que nesse período até, para a glória de Deus, como eu falei, eu estava com os aluguéis atrasados, mas Deus nunca deixou faltar um alimento ali, sempre foi indo assim de pouquinho em pouquinho, ali mais o suficiente para todos os dias. E teve um dia que eu tinha uma amiga ali da faculdade, e ela tinha um poder aquisitivo melhor, enfim, mas assim, eu nem compartilhava, irmãs, essa parte, assim, sabe, que eu passava algumas dificuldades, porque assim, pra mim, por mais que assim, era o pouco que eu tinha pra sobreviver, mas já era o muito que Deus me dava, porque eu vejo hoje, assim, como se fosse um maná, sabe? Deus me dava uma porção todo dia, um pouquinho ali, pra me sobreviver naquele dia. E no dia seguinte eu tinha que contar com a misericórdia dele mesmo pra me sobreviver nesse sonho. Eu tô até emocionada aqui, que ele tá me fazendo lembrar disso. Porque é engraçado que, mesmo eu não estando na presença de Deus assim tão forte, seguindo a ele, ali lendo a palavra, enfim, eu tinha um temor, um amor muito grande por Deus. E por mais que eu tava passando por um momento difícil, eu não reclamei nem um dia, porque por mais de tudo aquilo, eu tava vivendo um sonho de estar fazendo a minha faculdade, sabe? E eu lembro que teve um dia que essa minha amiga me chamou pra ir no estacionamento da faculdade, que ela tinha carro, enfim. E aí eu fui lá, e quando a gente chegou no estacionamento, ela abriu o porta-malas do carro dela e tava uma compra enorme lá que ela tinha feito. E ela até pegou e falou: Jéssica, eu espero que você não se sinta ofendida, mas eu senti a vontade, a necessidade de te comprar essas comidas pra você, né? E, irmãs, ela não frequentava igreja nenhuma, religião nenhuma, pra falar que... Assim, eu sei que foi Deus, o Espírito Santo, que tocou o coração dela naquele momento, mas, assim, ela nem era uma pessoa que frequentava, assim, sabe? Pra falar assim, não era uma mulher de Deus, e Deus ali falou com ela. Mas, não, ela ainda nem frequentava, mas mesmo assim eu sei que foi Deus que tocou o coração dela. E no momento eu agradeci, né? Ela, mas eu até não entendi, sabe quando você fica assim, engraçado, que assim, que nem eu falei, eu não tava esbanjando, eu tinha ali um pouco todo dia, mas eu tinha um pouco todo dia, né? Nunca tinha me faltado nada ainda. E até eu fiquei assim, nossa, né, engraçado até ela ter feito isso, mas eu agradeci ela no momento, tudo. E agora, anos depois, Deus me fez reviver esse dia, de que foi um cuidado dele ali comigo, mesmo eu não sabendo o que era, porque eu sei que se ele usou ela pra me dar aquelas compras, aquele alimento naquele dia, eu sei que ele já sabia lá na frente que provavelmente aquilo ia faltar pra mim. E que ele já estava provendo antes mesmo daquilo faltar. E aí eu lembrei disso, e até eu não tenho mais contato com essa amiga, mas eu tenho ela em rede social. Eu até mandei uma mensagem pra ela depois, que eu falei, não, eu vou falar com ela. E eu mandei mensagem agradecendo, até falei pra ela que eu não sabia se eu tinha sido grata o suficiente naquele momento, mas eu sei que Deus que tinha usado ela aquele dia pra mim. E aí ela até falou, imagina, tudo, agradeceu. E eu vejo que aquilo foi um cuidado grande de Deus. E esse versículo se encaixa perfeitamente, que fala que eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não percebo. Então que assim, Deus está cuidando, tá ali o tempo todo. Ele faz grandes coisas, maravilhas, que a gente não pode nem enumerar. Mas ele tá ali cuidando, sabe? É isso, irmãs. Queria passar isso pra vocês, que Deus cuida, até mesmo quando a gente acha que não. Tenho certeza, se cada irmã puxar na memória algo que aconteceu nela, na sua vida, anos atrás, hoje, ontem, não sei. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir puxar, nem que for apenas um dia, que Deus teve um cuidado grande ali na sua vida e você nem imaginava que era Deus que estava à frente. Às vezes, irmãs, um acordar atrasado nosso pra ir pro trabalho, um ônibus que a gente perdeu e pegar um próximo, enfim, ali já pode estar a mão de Deus, pode estar evitando algo ali mais pra frente. E é isso que eu queria trazer pras irmãs, trazer essa reflexão pra vocês hoje, pra vocês realmente lembrarem e recordarem. Puxar no fundo da sua memória, às vezes tá até recente, que não falei, pode ter sido hoje, pode ter sido ontem que Deus tomou esse cuidado com a sua vida, mas te lembrar que Deus, ele está com você, mesmo quando você não percebe que ele está ali, mas ele está cuidando de você o tempo todo, amém? E
Espero que isso te fortaleça hoje, irmãs. Que às vezes você pode estar num dia que você acha que Deus se esqueceu de você. Mas hoje eu vim aqui para relembrar, Deus veio aqui para te relembrar que Ele não esqueceu e que Ele tá te cuidando de você o tempo todo. Amém? Gostaria de orar com as irmãs. Querido Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor. Te agradeço, te louvo por tudo. Por todo o cuidado que o Senhor já teve comigo, que o Senhor já teve com cada irmã aqui. E que eu sei, Pai, que quando essa irmã ouvir esse devocional, ela vai lembrar, nem que for quando ela foi criancinha, né, de uma coisa que alguém contou pra ela. Que o Senhor teve um cuidado grande na vida dela. E que o Senhor está sempre cuidando e olhando por nós. Que, por mais que às vezes a gente tenha o básico, o mínimo ali pra sobreviver, a gente já tem tudo, porque eu sei que o Senhor cuida de nós e provê pra nós aquilo que é realmente necessário, que a gente precisa naquele momento. Agradeço, Senhor, pelo seu cuidado, por cada coisa que o Senhor tem feito por nós, pela sua grande misericordiosa, por esse amor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Peço que o Senhor conforte o coração de cada irmã, Pai, que por mais de uma tribulação que ela esteja vivendo, que ela relembre hoje que o Senhor cuida dela e está com ela o tempo todo. E que isso faça ela sentir ali com o coração quentinho, sabe? Que o Senhor senta ali como se o Senhor tivesse pegado ela no colo, no abraço aconchegante. E saber que por mais que ela tá passando por aquilo, o Senhor está com ela. E dê esse fôlego de vida, Pai. Dê essa esperança, ainda mais agora nessas épocas que estão chegando de final de ano. Sei que muitas podem estar tristes com o que está acontecendo no final do ano, muitos podem também estar felizes, mas que seja um momento de relembrar do cuidado do Senhor e agradecer, Pai, e querer estar cada vez mais próxima de Ti. Te agradeço muito, Pai, por ter nos guiado até aqui, por ter nos dado essa semana abençoada. Peço que o Senhor dê um ótimo fim de semana para cada uma de nós e umas boas festas de final de ano, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo a nossa fé todos os dias e cuidando de nós, Pai. É que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.